Preces compreensíveis. 16. Se eu não entender o que significam as palavras, serei bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será bárbaro para mim. Se eu orar em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Se louvares a Deus apenas com o coração, como é que um homem, dentre aqueles que só entendem a sua própria língua, responderá amém, ao final da tua ação de graças, se ele não entende o que dizes? Não é que a tua ação não seja boa, mas o outro não consegue edificar-se com ela. Paulo, Coríntios 1, capítulo 14, 11. 14, 16 e 17, 17. A prece só tem valor pelo pensamento que a ela se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não se compreende não pode comover o coração. Para a imensa maioria, as preces feitas em uma língua desconhecida não passam de um conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece comova, é preciso que cada palavra desperte uma ideia. Se a palavra não é compreendida, ela não poderá despertar ideia alguma. Pode-se dizê-la como uma simples fórmula, que tem mais ou menos virtude segundo o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns, mesmo, pelo hábito, por isso consideram haver cumprido seu dever ao dizerem uma prece um determinado número de vezes e nesta ou naquela ordem. Deus, porém, lê o íntimo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade. Acreditar que ele seja mais sensível à forma do que a essência da prece seria rebaixá-lo. Ver capítulo 28, item 2. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. 18. A prece é implorada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil porque, ao verem que se pensa neles, sentem-se menos abandonados, são menos infelizes. A prece, porém, tem sobre eles uma ação mais direta, reanima-lhes-á coragem, provoca-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que a prece não só consegue aliviar, como abreviar os seus sofrimentos. Ver o céu e o inferno, segunda parte, exemplos. 19. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos porque, de acordo com a sua crença, só existem duas alternativas para a alma: ser salva ou ser condenada às penas eternas, e, tanto para um caso como para o outro, a prece é inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos, por um instante, a existência de penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes dar um fim. Perguntamos, nessa hipótese, é lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece para os condenados? Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não serão para eles um sinal de piedade, que poderá amenizar os seus sofrimentos? Na terra, quando uma pessoa é condenada à prisão perpétua, mesmo que não exista nenhuma esperança de obter o perdão para ela, porventura é proibido a uma pessoa caridosa ajudá-la a carregar o peso dos seus sofrimentos? Quando alguém é atingido por um mal incurável, devemos abandoná-lo sem nenhum alívio, só porque o mal não oferece nenhuma esperança de cura? Pensai que entre esses condenados pode estar uma pessoa que vos foi querida, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e porque, segundo a vossa maneira de pensar, ela não poderia receber a cura, vós lhe recusaríeis um copo d'água para aliviar sua sede? Um bálsamo para secar suas chagas? Não. Faríeis por essa pessoa o mesmo que por um prisioneiro? Não lhe daríeis um testemunho de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que resseca o coração não pode se aliar com a de um Deus que põe no primeiro lugar dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não traz como consequência a negação de uma penalidade temporária, visto que Deus, na sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora, negar, nesse caso, a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, do encorajamento e dos bons conselhos seria negar a força que recebemos com a assistência moral daqueles que nos querem bem. 402 O Evangelho segundo o Espiritismo 20.
Outros se baseiam em uma razão mais enganosa, a imutabilidade dos desígnios divinos. Deus, dizem eles, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas, se assim não fosse, nada seria estável no mundo. O homem, portanto, não pode fazer nenhum pedido a Deus, só lhe resta submeter-se a ele e adorá-lo. Nesse modo de pensar, há uma falsa aplicação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ao desconhecimento da lei, no que se refere à penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor, agora que o homem está pronto para compreender o que, na fé, está de acordo com os atributos divinos ou o que lhe é contrário. De acordo com o dogma da eternidade absoluta das penas, não são levados em consideração, a favor do culpado, nem o seu remorso nem o seu arrependimento é inútil. O desejo que ele possui de se melhorar, está condenado a permanecer eternamente no mal. No entanto, se for condenado a uma pena com um tempo determinado, ao final desse tempo a pena terminará, mas quem pode afirmar que, nesse momento, ele será possuidor de melhores sentimentos? Que, a exemplo de muitos condenados, ele não será tão mal, ao sair da prisão, quanto era antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que se voltava para o bem. No segundo, beneficiar aquele que permanece culpado. A lei de Deus é mais previdente que a lei dos homens, sempre justa e misericordiosa, não fixa nenhuma duração para a pena, seja ela qual for. 21. A lei de Deus assim se resume. O homem sempre sofre as consequências das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha a sua punição. O rigor do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo, para qualquer falta, é indeterminada, ela está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a persistência no mal, seria perpétua se a obstinação no mal fosse perpétua, e de curta duração se o arrependimento for rápido. Desde que o culpado peça por misericórdia, Deus o escuta e lhe envia a esperança. Porém, o simples remorso pelo mal cometido não é suficiente, é preciso a reparação. Eis porque o culpado é submetido a novas provas nas quais ele pode, sempre por sua vontade, fazer o bem em reparação pelo mal que praticou. O homem é assim, incessantemente, o árbitro da sua própria sorte, e ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Essa é a lei imutável e de acordo com a bondade e a justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz, assim sendo, pode sempre salvar a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em qual condição ele pode fazê-lo. Na maior parte das vezes, o que lhe falta é a vontade, a força, a coragem em si, por intermédio das nossas preces, lhe inspiramos essa vontade, nós o sustentamos e o encorajamos. Se, por nossos conselhos, nós lhe damos as luzes que lhe faltam, em vez de solicitar a Deus que anule a sua lei, nos tornamos os instrumentos para a execução da sua lei de amor e de caridade, da qual ele assim nos permite participar, para que possamos dar uma prova de caridade. Ver o céu e o inferno, primeira parte, capítulo 4, 7 e 8. Instruções dos Espíritos. Maneira de orar. 22. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar para ela o retorno à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas bem poucos sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que juntais, maquinalmente, umas às outras, porque tendes o hábito de repeti-las, porque é um dever que deveis cumprir e, como todo dever, ele vos pesa. A prece do cristão, do espírita, qualquer que seja oculto, deve ser feita logo que o espírito retoma o domínio da carne e deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, do mais profundo da alma, em um impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até o dia presente e pela noite transcorrida, e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem o saber, encontrar-se com os amigos, com os guias, para receber na companhia deles mais força e mais perseverança. A prece deve elevar-se humilde.
Aos pés do Senhor, para pedir-lhe proteção para a vossa fraqueza, pedir-lhe seu apoio, sua indulgência e sua misericórdia. Ela deve ser profunda, porque é a vossa alma que se deve elevar até o Criador, e que se deve transfigurar, como Jesus no Tabor, 131, para chegar a ele pura e radiante de esperança e de amor. Vossa prece deve conter o pedido das graças de que tendes necessidade, mais uma necessidade real. Inútil, portanto, é pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, que vos dê alegrias e riquezas. Pedi-lhe antes que vos conceda os bens mais preciosos, a paciência, a resignação e a fé. Não pronuncieis, como muitos dentre vós, estas palavras: não vale a pena orar, pois Deus não me escuta. Na maioria das vezes, o que rogais a Deus? Tendes pensado em lhe pedir o vosso aperfeiçoamento moral? Oh! Não, muito poucas vezes o que antes vos lembrais de pedir é o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos, e vós exclamais: Deus não se preocupa conosco, se ele se preocupasse não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos! Se fosseis ao fundo das vossas consciências, quase sempre encontraríeis em vós mesmos o ponto de partida de todos os males dos quais vos queixais. Pedi, portanto, antes de todas as coisas, o vosso aperfeiçoamento moral, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Ver capítulo 5, item 4. Deveis orar constantemente, sem que para isso tenhais que vos retirar para o vosso oratório ou ficar de joelhos nas praças públicas. A prece diária é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção, de qualquer natureza que eles sejam. Não é um ato de amor para com o Senhor amparardes os vossos irmãos em uma necessidade qualquer, moral ou física. Quando uma alegria vos chega, quando um acidente é evitado, ou mesmo quando uma contrariedade nos atinge apenas levemente, não é um ato de reconhecimento elevar o vosso pensamento a Deus e dizer mentalmente: sede bendito, meu Pai? Não é um ato de contrição quando, ao sentirdes que haveis falhado, vos dirigis ao Juiz Supremo e dizeis: mesmo que por um rápido pensamento, perdoai-me, meu Deus, porque pequei, por egoísmo, por orgulho ou por falta de caridade, dai-me forças para não errar novamente e coragem para reparar a minha falta? Isso deve acontecer independente das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados, como vedes. A prece pode ser feita em todos os instantes, sem trazer nenhuma interrupção aos vossos trabalhos, ao contrário, ela os santifica quando é feita assim. Tende a certeza de que um só desses pensamentos, saído do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial que as longas preces ditas por hábito. Muitas vezes sem causa que as determine, e das quais a hora convencionada vos lembra automaticamente. V. Monod. Bordeaux, 1862. Aventura da Prece. 23. Vinde, todos vós que desejais crer os Espíritos celestes auxiliam e vêm-vos anunciar grandes acontecimentos. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos! Se soubesseis quanto bem a fé traz ao coração e como leva a alma ao arrependimento e à prece. Ah! A prece! Como são comoventes as palavras que saem da boca no momento em que se ora. A prece é o orvalho divino que faz desaparecer o grande calor das paixões. Filha mais velha da fé, ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus e para vós não há mistérios, porque eles se desvendam. Apóstolos do pensamento, para vós é a verdadeira vida. Vossa alma se desliga da matéria e se lança nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Caminhai, caminhai pelos caminhos da prece, e escutareis as vozes dos anjos. Que harmonia! Não mais o ruído confuso nem os cantos estridentes da terra são as liras dos arcanjos, se são as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que a brisa da manhã, quando brincam na folhagem dos vossos grandes bosques.
Em que delícias havereis de caminhar! Vossas palavras não poderão definir essa aventura. Que entrará por todos os povos, tão viva e refrescante é a fonte em que se bebe quando se está orando. Doces vozes. Inebriantes perfumes que a alma ouve e sente quando se lança nessas esferas desconhecidas, habitadas pela prece. Sim. A mistura dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Vós também, orai como Cristo levando sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Levai vossa cruz, e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregando o madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celeste, na morada de seu pai. Santo Agostinho. Paris, 1861.